E o Max Verstappen, mesmo largando da 9ª posição, venceu o Grande Prêmio de Miami, que ainda contou com o Sérgio Pérez terminando na 2ª posição e Fernando Alonso terminando no pódio novamente na 3ª posição. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu no Grande Prêmio de Miami. E vamos começar falando que tínhamos na largada alguns pilotos utilizando pneus médios, como é o caso do Sérgio Pérez, do Fernando Alonso e do Carlos Sainz, que estavam largando lá na frente, e também tínhamos pilotos com pneus duros, com uma estratégia diferente, como é o caso do Esteban Ocon, do Max Verstappen e também do Lewis Hamilton. E logo na largada, Sérgio Pérez largou super bem, manteve sua posição com Alonso em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Vimos o Kevin Magnussen, que estava na 4ª posição, caindo para a 7ª posição, e vimos o Nick De Vries dando um totozinho na traseira do Lando Norris. Também vimos logo na 3ª volta o Logan Sargent sendo o primeiro piloto a ir para os boxes para trocar sua asa, que foi danificada, e também já trocou os pneus. Quando foi na 4ª volta, Max Verstappen faz uma bela ultrapassagem. Ele faz uma ultrapassagem dupla sobre o Kevin Magnussen e o Charles Leclerc e já assume a 6ª posição. E logo depois já vemos o Max Verstappen colando no George Russell e fazendo ultrapassagem sobre o George Russell, assumindo a 5ª posição. E logo depois, na 9ª volta, ele já ultrapassa o Pierre Gasly e assume a 4ª posição. Enquanto isso, lá atrás, vimos o Lewis Hamilton na 13ª posição. Lewis Hamilton sofreu no começo dessa corrida, mas depois se recuperou com os pneus médios. E vimos o Charles Leclerc na 8ª posição, com dificuldades para ultrapassar o Kevin Magnussen. Os dois pilotos, o Charles Leclerc e o Kevin Magnussen, até tiveram uma boa disputa por posição nessa corrida. Na 14ª volta, tínhamos o Max Verstappen já colado no Carlos Sainz e fazendo a ultrapassagem, assumindo a 3ª posição. E depois, Max Verstappen já vai cola no Fernando Alonso e assume a 2ª posição. E na 15ª volta, já tínhamos alguns pilotos indo para os boxes trocar os pneus. Na 18ª volta, vimos o George Russell e o Charles Leclerc indo para os boxes para colocar pneus duros. E na volta seguinte, Carlos Sainz foi para os boxes. Ele até travou os pneus dele na hora de frenar. E depois descobrimos que ele ultrapassou o limite de velocidade do pit lane e tomou uma punição de 5 segundos. Mas isso nem afetou a posição dele no final da corrida. Quando foi na 21ª volta, Sérgio Pérez, que estava liderando a corrida, vai para os boxes, troca os pneus médios pelos pneus duros e volta na 4ª posição, e Max Verstappen assume a liderança da corrida. Depois, na 25ª volta, Alonso, que estava na 2ª posição, vai para os boxes, coloca pneus duros e volta na 5ª posição. E logo depois, Alonso já encostou no Carlos Sainz e conseguiu fazer a ultrapassagem sobre o piloto da Ferrari e assumiu a 4ª posição. Tínhamos na 3ª posição o Esteban Ocon, mas o Ocon ainda não tinha feito uma parada nos boxes, então foi fácil para o Alonso e também para o Carlos Sainz fazer a ultrapassagem sobre eles. Depois disso, na transmissão, mostrou novamente o Charles Leclerc tentando ultrapassar o Kevin Magnussen. Leclerc ultrapassava o Magnussen, só que depois Kevin Magnussen acabava tomando a posição, até que na volta 38 o Charles Leclerc consegue fazer a ultrapassagem e assume a 9ª posição. Vimos na 38ª volta também Lewis Hamilton indo para os boxes, voltando na 12ª posição, e o George Russell ultrapassando o Carlos Sainz e assumindo a 4ª posição. Na volta 43, Max Verstappen, que ainda não havia parado, já estava com mais de 18 segundos de vantagem para o Sérgio Pérez. E quando foi na volta 46, finalmente, Max Verstappen vai para os boxes, coloca pneus médios e volta na 2ª posição, a um pouco mais de 1,5 segundos atrás do Sérgio Pérez. E não demorou muito a liderança do Pérez depois disso. Acho que não deu nem 2 voltas, Max Verstappen consegue fazer a ultrapassagem sobre o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez até que tenta defender um pouco, mas não tinha como. Verstappen estava com os pneus novos, ainda pneus médios, enquanto o Sérgio Pérez estava com pneus duros. Então foi uma ultrapassagem fácil para o Max Verstappen, e Max Verstappen logo depois já abriu mais de 1 segundo de vantagem. E no finalzinho da corrida, ainda vimos o Charles Leclerc ultrapassando o Gasly, que havia errado na hora da frenagem, e o Lewis Hamilton também ultrapassa o Gasly e depois ultrapassa o Leclerc e assume a 6ª posição. E com isso, não temos mais disputas nesse Grande Prêmio de Miami, que terminou com a vitória do Max Verstappen e com o Sérgio Pérez em segundo e o Fernando Alonso em terceiro.
Já vou deixar na tela para vocês como ficou a classificação final desse Grande Prêmio de Miami. Então, Max Verstappen terminou em primeiro, com Pérez em segundo, Alonso em terceiro, George Russell em quarto, Carlos Sainz em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Charles Leclerc em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Esteban Ocon em nono e em décimo o Kevin Magnussen. Bom, meus amigos e amigas, agora daqui 2 semanas teremos o Grande Prêmio de Imola, que promete ter bastante novidades aí, principalmente na Mercedes e também na Ferrari. Será que isso vai mudar o percurso que está tendo essa temporada da Fórmula 1? Ou ainda teremos o domínio total da Red Bull? E me dizem aí nos comentários o que vocês acharam desse Grande Prêmio e da vitória do Max Verstappen. Bom, se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!